Muito bem, pessoal, bem-vindos aos nossos vídeos de revisão para avaliação final da disciplina de Pesquisa Operacional 2. Então, pessoal, eu vou falar aqui um resuminho do conteúdo da semana 3. O que você tem que pensar no conteúdo da semana 3? Tem que pensar no conteúdo de localização de facilidades, tá, pessoal? Então, veja o seguinte, aqui eu tenho um conjunto de facilidades M possíveis locais onde eu posso instalar facilidades e um outro conjunto de clientes, de N clientes. Então, qual que é a ideia aqui? Olha, eu vou ter que decidir em qual desses 6 possíveis locais, né, você vai instalar uma facilidade. Então, vamos supor aí que você decida instalar uma facilidade aqui. E aí depois você vai ter que decidir, uma vez que você decidiu abrir uma facilidade nesse ponto 4, quais clientes serão atendidos. Essa é a ideia dessa semana, tá, pessoal? Então, decorrente desse entendimento, facilidades, localização de facilidades. Tem vários pontos possíveis onde eu posso colocar. Coloquei uma facilidade ali, quem que ela vai atender, né? Então, entendido isso, aí vem aquela dúvida de um aluno, né? Como obter restrições para o modelo de localização? Então, eu vou sistematizar esta verbalização que eu estou fazendo, né? Facilidade, pode abrir ou não. Então, vai ter uma variável binária, y, de i, que diz que a facilidade i foi ou não aberta neste ponto, candidato, né? E além disso, vai ter uma outra variável, x e j, que vai ganhar valor 1 se a facilidade I atende o cliente J. Então veja, eu tenho uma variável y de I, índice I, para facilidade, que indica que é binária, 0, 1. E essa outra variável também é 0, 1, no sentido de aquela facilidade atende um cliente, tá? E aí tem uma questão que você tem que tomar cuidado, tá, pessoal? A primeira restrição que aparece aqui é uma restrição importante que diz qual é o número de facilidades que eu posso abrir. Essa restrição está falando o seguinte, olha, tem o local 2, aqui, ó, 2, o local 3, que você pode abrir facilidade, o local 3, e o local 4, onde você pode abrir facilidade. Só que você só pode abrir duas facilidades dentre esses 3 locais possíveis. E obviamente eu escolhi o local 4 e o local 3, tá? E a outra coisa que eu posso observar, então pensa o seguinte, eu te dei uma solução como essa, eu te dei uma figura como essa. Você tem que saber, bom, o que eu posso afirmar que é verdadeiro? Eu posso afirmar isso aqui, ó. Posso afirmar também que 2, 8 mais 3, 8 mais 4, 8 igual a 1. O que significa isso? Ou a facilidade 2, ou essa facilidade 2 atende o cliente 8, ou a facilidade 3 atende o cliente, ou a facilidade 4, que é o caso dessa solução, então aqui seria igual a 1, né? Atende essa facilidade. Não pode ocorrer de 2 locais atenderem a mesma facilidade ao mesmo tempo, tá? Cuidado. E aqui está associado a essa variável x e j, tá? Uma outra restrição, porque a gente tem que tomar cuidado, pessoal, é a seguinte, ó. Eu devo, né, fazer isso aqui. Por quê? O que significa isso? Veja, esse cara daqui é 0 ou 1. Indica se uma facilidade está aberta ou não. Se ele for igual a 1, então automaticamente eu posso ligar qualquer cliente J na facilidade 4. Agora, se ele for 0, não posso ligar nenhum cliente J para qualquer J à facilidade 4. Tá? Então o papel dele é falar, abriu a facilidade ou não. Se não abriu, não pode ligar cliente ali. Se abriu, pode ligar. Não quer dizer que você vai ter que ligar. Pode ligar. Tá? Um outro conceito que é visto na semana 3, um outro modelo que a gente vê na semana 3, pessoal, é basicamente o modelo de transbordo. Então a gente já tinha visto em pesquisa operacional o problema de transporte, que consistia de dizer quanto que uma determinada fábrica vai mandar para um centro de distribuição ou uma cidade ou um ponto de demanda.
E agora a gente adicionou uma nova variável nessa etapa, que é a variável ZKJ, e o papel dela aqui, na verdade, pessoal, é só um papel de fluxo, de dar continuidade ao fluxo do centro de distribuição até grandes lojas ou clientes finais. Tá? Então você vai ter uma restrição relativa à conservação de fluxo associado a fluxo da fábrica para o centro de distribuição e outra restrição relativa a atendimento da demanda com fluxo do centro de distribuição para mercados ou grandes lojas atacadistas. Tá? E aí, pessoal, além dessas duas restrições que já estavam presentes no problema de transporte, eu vou ter mais uma restrição, que é a restrição desses nós aqui intermediários, que são o que a gente chama nó de transbordo, de passagem. Tá? Então, todo o fluxo de entrada que vem das fábricas, que é esse primeiro fluxo aqui, é igual ao fluxo de saída, não fica nada retido aqui. Tá? Claro que a gente poderia ter estoque, mas aí teria que ter uma variável representando estoque, e se tiver estoque, eu vou ter que representar no tempo, e aí o modelo vai ficar mais complicado, acredite em mim. Tá? Para a gente resumir, pessoal, o legal aqui é você saber ler uma solução desse modelo. Tá? E além disso, veja que eu posso acrescentar nesse modelo uma coisa que é bem interessante, que é esse tipo de restrição aqui. Tá? Esse tipo de restrição vai limitar a capacidade de um determinado centro de distribuição a isso aqui. Então você fala, poxa, o que é esse YK aqui? Ó? Eu posso abrir K pontos de centro de distribuição. Então suponha que eu coloquei 2 aqui. Ó. Então você só pode abrir esse CD4 e esse CD5 pela solução que está dada aqui. Tá? Então, veja que eu posso inserir essa restrição limitando o número de centros de distribuição com uma variável y de k que indica se aquele centro está aberto ou não, se aquela localidade foi aberta ou não, para receber um fluxo do problema de transporte. Né? E aí, ó, a capacidade de cada centro de distribuição vai ser QK vezes YK. Por quê? A capacidade é fixa, mas o YK define se está aberto ou não, se vai poder ter o fluxo da fábrica ir para o centro de distribuição K. E eu limito também o número de centros de distribuição, por exemplo, para 2, que é o caso desse cara aqui. Tá? Então isso é um jeito de eu combinar problema de localização com problema de transbordo ou problema de transporte. Aqui no caso transbordo, porque você tem a passagem da fábrica para o centro de distribuição, que é o nosso X, e as variáveis do centro de distribuição para o consumidor final ou mercados finais, que é o Z. Tá? Então com isso a gente já chegou a fazer um bom resumo, pessoal, da semana 3, para ver se você está afiado. Se estiver bem afiado, se entendeu tudo, maravilha. Se não, reveja algumas aulas lá, dá uma olhadinha, que eu acho que é legal. E próxima parte, pessoal, eu vou falar aí da semana 4, que é o problema de roteamento de veículos. Surpresa, hein? Não, nada de surpresa, pessoal, é só um resumo. Espero vocês lá na próxima parte então, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.